Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro ou epístola de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Amém? Glórias a Deus. Faço minha a oração do pastor Délio, que fez pela minha vida. Primeira carta, epístola de Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo de número 1, versículos de número 10, amém? Nós cantamos ainda há pouco o Deus do impossível, né? Quantos conhecem essa canção do Deus do impossível? E na realidade isso é uma canção que expressa uma verdade, que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível mesmo. Deus pode fazer o que quer, a hora que Ele quer, não precisa da autorização de ninguém, porque Ele é o soberano Senhor de toda a terra e de todo o universo, amém? E nós sabemos que Ele é o Deus do impossível e todos nós queremos viver os impossíveis de Deus, não é verdade? E muitas vezes a gente faz um monte de coisa para tentar obter o milagre, para tentar obter o impossível de Deus. Nos esforçamos muito para isso, mas eu vou dizer uma coisa para você viver os milagres, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, é mais simples do que parece. Inventam-se um monte de regras, um monte de atitude religiosa para a gente alcançar o impossível. Só existe uma maneira de nós alcançarmos o impossível. Sabe qual é? Quem sabe qual é? Obedecer a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ser quem nós somos diante de Deus e aceitar a transformação de Deus sobre as nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes nós cantamos, dizemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, de fato é, mas nós fazemos que esse Deus do impossível, nós dizemos para Ele assim: tu és o Deus do impossível, mas eu não estou a fim de me submeter à sua vontade. E quando nós declaramos que Ele é o Senhor, nós na realidade estamos querendo dizer para Ele que Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, que a nossa vida pertence a Ele. Eu sempre digo aqui, quando nós dizemos que somos servos de Deus, a palavra do original grego, quando diz servos, significa escravos. Escravos livres que se submetem à escravidão por amor do seu Senhor que o comprou. Então nós que queremos viver os impossíveis de Deus em nossas vidas, nós temos que aprender a não permitir que a palavra, quando entre por aqui, que ela saia por aqui. Temos que guardar a palavra. O salmista diz assim: a tua palavra eu escondi para que eu não peque contra ti. Então esse é o segredo de nós esperarmos a manifestação do milagre e dos impossíveis de Deus em nossas vidas, amém? Amém. Quantos encontraram 1 Coríntios 1, versículo 10? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu vou falar e vocês repetem depois de mim. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Que essa palavra abençoe seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês não precisam se preocupar com a criança. A criança não me atrapalha, tá? Fiquem à vontade, sempre falo isso. A criança não me atrapalha, nem um pouco. O texto que nós lemos agora, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele fundou, que ele permaneceu naquela igreja durante um bom tempo, e ali ele levantou homens e mulheres de Deus para que pudessem guiar e conduzir aquela igreja. E quando nós pensamos em igreja neotestamentária, ela não tem esse formato, vocês sabem disso. Ela não tem esse formato de igreja que nós temos. Eles não se reuniam em templo.
E na realidade, quando ele diz que escreve para a igreja, ele não está escrevendo para uma denominação. Ele está escrevendo para nós, porque nós é quem somos a igreja, amém? Isso tem que ficar bem claro sempre que nós estivermos meditando, sempre que nós estivermos estudando a palavra de Deus. Quando a Bíblia cita a igreja, ela cita as pessoas, amém? Quando a Bíblia cita igreja, ela cita aqueles que se reúnem em nome de Jesus para adorar e para celebrar o nome dele. E ele escreveu uma carta para uma igreja que estava sofrendo muito. Embora fosse uma igreja, você sabe, a igreja de Corinto é a igreja que o apóstolo Paulo cita a existência de um maior número de dons espirituais entre eles. Você sabia disso? O apóstolo Paulo chega a escrever lá no capítulo número 12 que nenhum dom lhes falta. Eles tinham todos os dons. Haviam pessoas que tinham dons de operar milagres, pessoas com dons de cura, pessoas com dons de revelação, de profecia, dons de língua, dons de interpretação. Existia toda sorte de dons espirituais naquela igreja. Vê que igreja, que grupo abençoado. Um grupo, meu irmão, minha irmã, que Deus havia agraciado eles com toda sorte de dons espirituais, ou seja, com todos os dons espirituais. Era ou não era um grupo extremamente abençoado? Quando alguém vinha de graça, querendo dar uma profetada, havia alguém ali com o dom de discernimento de espírito, e podia então ir e repreender aquele que estava agindo na carne. Quando o demônio queria fazer alguma graça, tinha alguém ali que através do mesmo discernimento de espírito repreendia o mal, e nenhum mal poderia se instalar na igreja. Isso do mundo espiritual. Por quê? Porque eles tinham todos os dons espirituais. Eu quero que você pense comigo, era ou não era uma igreja muito abençoada? Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo escreve uma carta para eles, não como a carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, de Efésios, aonde ele vem a exortar a igreja à prática da evangelização, do amor ao próximo, ou uma carta aos Colossenses, onde ele vem enaltecer a glória e a soberania de Deus, ou na carta aos Romanos, onde ele vem mostrar todo o tratado, todo o plano de transformação de vida que Deus faz na vida do homem. Não, ele escreve uma carta aos Coríntios simplesmente para repreendê-los. Você diga assim para mim, será que as outras igrejas, elas tinham todos os dons espirituais? Eu não sei. A Bíblia não diz que tinham nem que não tinham, mas a de Corinto diz que tinham todos os dons espirituais. Mas para eles, o apóstolo Paulo escreve uma carta, uma epístola, que dizia para eles assim: olha, eu estou escrevendo para repreender vocês. Por quê? Porque a igreja de Corinto, embora tivesse toda a visão espiritual, a igreja de Corinto, embora tivesse sido contemplada com toda a sorte de dons, ela tinha um problema muito sério. Um problema de comportamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque muitas vezes nós buscamos de Deus dons espirituais, nós nos consagramos, subimos aos montes, oramos, lemos a palavra de Deus, nos apartamos do mal, buscamos acertar a nossa vida em linha com a palavra de Deus, porque queremos ser fortalecidos por Deus para executarmos as coisas de maneira milagrosa, de preferência, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, conforme eu disse no início. Mas pasmem-se, o que mais nos atrapalha é o nosso comportamento, que não tem nada a ver com a presença ou ausência do Espírito Santo dentro de nós. Vocês sabem que em todas as palavras eu trago para a responsabilidade nossa, porque Deus já decretou bênçãos sobre nós.
Deus já proclamou, já consumou na cruz do Calvário muitas coisas a nosso favor. Mas para que nós possamos ter acesso a elas, nós precisamos aceitar e viver a palavra de Deus como nos ensina. E qual era o problema? A igreja de Corinto tinha um monte de dom espiritual, mas os dons espirituais não eram capazes de fazer com que a carnalidade deles pudesse se submeter à vontade de Deus. É por isso que eu digo, todo ser humano é ser humano. Por mais que Deus use, quem usa é Deus. Nós somos simplesmente canais da bênção de Deus, amém? Então, é para a glória de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo estava repreendendo aquela igreja? Ele estava ensinando para aquela igreja, para aquele povo, sobre unidade, sobre união, sobre o entendimento de que nós não vivemos sozinhos no mundo. Todos dependem de todos. Todos têm que entender que todos são importantes. Não importa se professam a mesma fé que nós, são importantes. Não importa se torcem para o Vasco da Gama, mesmo assim são importantes. Tu vê como Deus é misericordioso, irmão. Não é verdade? Porque só Deus, né, pai? Mesmo que a pessoa tenha pensamentos, nada pessoal, tá, irmão José? Em nome de Jesus. Mesmo que as pessoas... Não esqueci, não, tô rindo. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa que vá se levante contra nós, ela é importante. Não talvez no comportamento que ela esteja vivendo, mas ela é importante. Você sabe por que ela é importante? Porque tudo que Deus criou é importante. Tudo que Deus criou é importante. Então nós temos que entender, nós temos que compreender a importância das coisas. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, ó, no meio da igreja, vocês gozam de dons espirituais, vocês gozam de milagres, vocês veem um monte de coisa acontecendo, porém, existe um problema. A carnalidade de vocês está fazendo com que todo dom espiritual que eu ministrei sobre vocês não gere para vocês uma vida em abundância, que é uma vida que vale a pena ser vivida. É um sentimento de que o coração está cheio de vida, alegria, paz, vontade de repartir com os outros aquilo que tem dentro de si. Ele estava dizendo, vocês têm um problema muito sério. Por quê? Vocês não são unidos. E talvez você pergunte assim, o que é união à luz da palavra de Deus? É simples. União é não estar dividido por suas vaidades pessoais. Diga assim, eu não posso viver. Não ouvi. Vamos falar de novo. Eu não posso viver colocando as minhas vaidades pessoais como empecilho para meu relacionamento com o próximo. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, mas aquilo não é uma coisa só do contexto de igreja, mas ele envolve todas as coisas. Então, se você perguntar, eu preciso de união aonde? Eu preciso de união no teu lar. Marido, esposa, pai, filho, primo, seja lá quem for, quem vive naquele lar, aquelas pessoas que estão juntos, entre a família, entre a comunidade, onde nós vivemos com o vizinho, com aquele outro chato que bota aquele funk o tempo todo alto lá no teu ouvido, que não deixa você dormir. Se alguém tem vizinho assim, a gente costuma ver isso muito no ônibus, né? Chega no ônibus cheio de sono, o cara liga lá, a gente não consegue dormir de jeito nenhum, mas mesmo ele é importante. Nós temos que estabelecer um relacionamento de união com ele. Nós precisamos entender que seja no lar, no trabalho, na igreja, na comunidade, nós temos que ser agentes que unem, porque Deus une. Porque o propósito de Deus é unir as nações em adoração a Ele, e não separá-las em grupinhos, em religiões, como é que eu vou dizer? Perdi a palavra. Grupo de pessoas assim da mesma família. Como é que é o nome desse? Sumiu a palavra. E agora? Oi? Não. Etnias. É porque, né? Etnias. Da vontade de Deus.
Vocês me ajudem aí quando eu esquecer, vocês têm que lembrar. O propósito de Deus não é separar as pessoas, e sim uni-las. Olha o que Jesus disse acerca de estar junto. Eu quero que você leve essa palavra para todos os contextos da sua vida. Lembre-se que isso é importante, porque é a vontade de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 3, versículos 24 e 25 assim, olha só. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou seja, ele está falando de igreja nesse momento. Ele está falando de quê? De reino. Ele está expandindo a visão da união, da unidade, do pensamento. E se Deus está dizendo isso, se Jesus está me ensinando isso, é porque tudo aquilo que ele ensina é canal de bênção para a nossa vida. Aí ele diz assim, ó, versículo 25. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, ele está dizendo que todas as vezes em que nós vermos um lugar, um grupo de pessoas, um país, seja lá o que for, que existem muitas divisões, ou seja, existe uma busca individual pelas suas vaidades que servem de empecilho para a união. Ou seja, as pessoas não têm um objetivo comum, cada um luta pelo seu próprio interesse. Quando nós vivemos isso, ele diz assim, não subsistirá, ou seja, não vencerá, não suportará, não alcançará o padrão de vida e de bênção que Deus mesmo estabeleceu. Sabe, irmãos, eu não falo isso como se fosse fácil. Eu falo isso normalmente. Como uma pessoa qualquer que eu sou, como você, que há momentos que a gente se depara com pessoas que a gente diz, Deus só me dá graça para eu me relacionar com um cabra desse, porque o cara é ruim. A pessoa é má, a pessoa ela é egoísta. Toda vez que a gente chega perto dela, ela tem uma palavra negativa. Tem gente que é assim. Toda vez que a gente se relaciona, então não quero estar perto dessa pessoa. Olha só, meu irmão. Quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que você tem a luz de Deus. Quantos têm a luz de Deus aqui? Então, se a luz entra em contato com as trevas somem e a luz prevalece. Eu até brinco sempre assim, vamos pegar uma caixinha fechada. Essa caixa aqui tá suja, não, tá fechada. Aqui dentro tá claro ou tá escuro? Se eu abrir, o ambiente se tornar escuro, aqui dentro vai se tornar claro. Então é assim a nossa vida. Por mais que existam pessoas escuras, em trevas, pessoas problemáticas, pessoas doentes, pessoas que se levantam contra você, entenda que você é a luz do mundo. Deus te estabeleceu como alguém que serve para iluminar a vida das outras pessoas. Ou seja, você é um agente de união pela luz de Deus que está sobre a sua vida. Mas você só vai ser um agente de união se você quiser. Então Deus está dizendo assim, você quer prevalecer? Quantos querem prevalecer? Digam amém. Você quer subsistir no dia da angústia? Quantos querem subsistir no dia da angústia? Digam amém. Então ele diz assim, eu não posso ter na minha vida nada estabelecido pela divisão. Eu tenho que ser um agente de unidade. Sabe, meu irmão, essa é uma palavra muito importante para nós que vivemos no nosso dia a dia, numa sociedade competitiva, onde as pessoas querem passar uma por cima das outras, onde as pessoas querem se sobrepor aos outros, e às vezes nós acabamos, se não vigiarmos, nos enredando nesse sentimento de disputa. Eu sempre digo isso, para honra e glória do nome de Jesus, eu não disputo nada com ninguém, porque o que é meu e ninguém toca. Você não disputa emprego com ninguém, meu irmão. Se Deus abrir a porta de você, para você, a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se Deus disser que você vai, só tem uma pessoa que pode fazer você não ir, é você mesmo. Mas Ele não nos colocou para vivermos em disputa. Então o nosso objetivo, quem sabe amanhã ou depois, você se torna um grande empresário, quem sabe do ramo de supermercados. Recebe aí, irmão, que o negócio é bom, né? Você como
empresário do ramo de supermercados, você tem que buscar atrair novos clientes. Esse é o pensamento cristão. E não roubar o cliente do outro. Você vai fazer a sua qualidade visando atrair. Se eles vierem, é mercado, eles vieram porque quiseram, mas o teu objetivo não foi tirar ninguém de lá. Sabe por quê? Porque você é um agente de unidade. Nós não somos egoístas, nós não temos que pensar só no nosso sucesso e ficarmos indiferentes ao fracasso das outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Deus ensina, isso é amar ao próximo, é isso que Jesus disse. Olha só, aquilo que você quer que façam a você, façai aos outros também. O que é isso? União. Não seja você uma pessoa que coloca o teu propósito em primeiro lugar sempre. O nosso propósito é o propósito do bem de todos. O nosso propósito é o propósito do crescimento de todos. Por isso que eu sempre digo, meu irmão, se você for uma pessoa muito abençoada, entenda que você só vai ser abençoado o dia que você aprender a repartir as bênçãos que Deus te dá. Porque senão você vai ser uma pessoa que recebeu muitas coisas, mas não tem coragem de abençoar ninguém. Porque a Bíblia diz que muito melhor é dar do que receber. Ou seja, para eu ser abençoado eu não tenho que ter, eu tenho que compartilhar. União. Lembrar que no mundo eu não vivo sozinho. Lembrar que na minha casa eu não estou sozinho. Lembrar que no meu trabalho eu não estou sozinho. Lembrar que na igreja eu não estou sozinho, que na rua eu não estou sozinho, que eu tenho que ter o mesmo propósito e o mesmo objetivo, que é a unidade e o bem-estar, a felicidade, a paz, a alegria, a santidade, a manifestação de Deus sobre a vida de todos. Esse é o meu objetivo. Você quer ser abençoado? Você quer ser uma pessoa que vive a promessa de Deus sobre a sua vida? Entenda que você tem que ser um agente que une. Diga assim: eu preciso unir. Eu preciso unir a minha vida à vida do meu inimigo. Eu preciso unir o meu amor ao coração daquele que me persegue. Jesus disse: não amaldiçoeis os que vos perseguem, mas amai os que vos perseguem e orais por ele. Ou seja, ele está dizendo união, unir, juntar, dizer para as pessoas assim: ó, eu entendo. E Deus, eu vou dizer uma coisa, meu irmão, Deus sabe que é difícil às vezes a gente se relacionar com algumas pessoas. Deus sabe, meu irmão. Não é mole perdoar quem se levanta contra a gente, não. Deus sabe que não é. Deus sabe que onde estão as nossas dificuldades. É por isso que para Deus vale o teu esforço. A Bíblia diz que Ele julgará as intenções do coração. Então nós temos que entender que somos agentes da unidade de Deus. E por que eu preciso, irmão, viver em unidade aonde eu estiver? Não só na igreja, não só na minha casa, mas aonde eu estiver. Eu não posso fazer parte de grupinhos que geram divisão. A palavra de Deus, o salmista diz que uma coisa o Senhor esqueci, reprova, mas a sétima, vocês estão rindo, né? Ele abomina. Ele diz, sabe qual é a sétima? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, Deus abomina qualquer um que aonde estiver seja um agente de contenda, um agente de separação, um agente de problema, que se levanta, que fala, que se une para derrubar. Deus não é a favor disso. Sabe o que aconteceu com a igreja? Vocês me desculpem. A igreja agora resolveu que vai eleger um presidente da república. Meu amado, a igreja não precisa de presidente da república. A igreja precisa estar com o coração unido no propósito do Senhor e ponto final. Nós não precisamos de um deputado evangélico. Não precisamos, sabia disso? Precisa sim, pastor, para poder votar aquela lei, meu amado. Deixa eu fazer uma pergunta. De verdade, pensa comigo. Quem tem mais poder, é Deus ou o deputado? Quem tem mais poder, Deus ou os deputados? Se Deus quiser, Ele faz com que os ímpios votem a favor da vontade dEle. Faz ou não faz? Já fizeram isso no passado? Estão querendo? Adianta? Nós temos a maior bancada evangélica que já tivemos. Não é verdade?
e as coisas aprovadas na Câmara mais absurdas contra o cristianismo, é nesse período onde nós temos a maior bancada. Diz para mim que se a vontade de Deus se estabelece pela soberania dele ou pelo número de deputados. Até porque é muito fácil dizer que é deputado evangélico para angariar, não é isso? Votos para si e desprezar o povo e a vontade de Deus. Não adianta cantar, vou deixar na cruz e ir participar de uma heresia, de uma santa ceia, como foi na noite de Ano Novo que o nosso cantor Kleber Lucas fez, e eu fiquei revoltado, porque eu sei que ele estava lá não para adorar Jesus e para adorar Mamon, o dinheiro que ele ia receber no bolso depois de cantar. Eu sei disso, não adianta. Não adianta nenhum deputado dizer para mim, eu sou de Deus e eu vou votar a favor da igreja. Meus irmãos, nós temos que viver a favor do propósito de Deus. Se você é deputado, amém, meu irmão, mas esteja lá para viver no propósito de Deus. Se você é pastor, se você é membro, se você é trabalhador, não importa. Faça o propósito de Deus, que é lutar pelo bem-estar de todos. Eu sei, meu amado, que essa palavra não é muito empolgante, porque a gente gosta mais das palavras que nos levam à disputa egoísta. Meu irmão, Deus vai te levantar e vai te dar esse mês um salário de 50 mil reais. Oh, glória, eu recebo, aleluia. A gente já sabe o que vai comprar, mas a gente não pensa. Quantas vezes a gente pensa, eu preciso ganhar 50 mil para eu poder ajudar um monte de gente que eu vejo passando fome, para poder criar através da igreja um projeto aonde eu venha abençoar vidas socialmente também, porque a igreja se esqueceu do propósito social. Eu costumo dizer, 2 igrejas, o tempo está passando, 2 igrejas, está Jesus com aquela multidão, andaram atrás de Jesus o dia todo. Igreja moderna, os apóstolos, Senhor, está muito tarde, despede eles. Tipo assim, eles já foram abençoados espiritualmente, podem ir embora. Esse é o propósito de Deus? Era esse o propósito de Jesus? Jesus disse o quê? Não é mistério que assim façamos. Como os despediremos sem dar-lhes o que comer? O problema é que a igreja esqueceu a palavra de Jesus. Só pensa na palavra daqueles que estavam junto com ele. Despede eles, já estão abençoados espiritualmente. Meu irmão, o apóstolo Tiago diz em sua epístola que se eu ver o meu irmão passando necessidade de ser para ele, vai em paz, seja abençoar ele espiritualmente, a minha fé é vazia. Porque a minha fé tem que se transformar em resultado. Tem que se transformar em prática de vida. Não adianta eu te abençoar espiritualmente e ver você padecer necessidade. Se eu tenho condições, eu tenho que abençoar outras pessoas. Eu quero dizer para você, então todas as vezes que você pensar em ser abençoado, pensa em que você vai usar a sua bênção para promover a unidade do propósito de Deus sobre a terra. Porque o mundo quer assim, irmão. O mundo é que vive no egoísmo. A igreja agora absorve os pensamentos mundanos e ignora o pensamento de Cristo. Mas o pensamento de Cristo estabelece no seio da igreja uma igreja que ama, uma igreja que dá voluntariamente, uma igreja que ajuda o próximo, uma igreja que pensa no próximo, uma igreja que não vai simplesmente buscar o seu milagre, mas vai buscar o seu milagre e vai buscar pessoas para que venham também viver o milagre da presença e da transformação da vida. Tem muita gente, meu irmão, sendo abençoada. Mito, sendo abençoada não, recebendo e não sendo abençoada. Porque não é todo mundo que recebe que é abençoado? Não. Abençoado é aquele que usa aquilo que recebeu como instrumento de bênção. Diz assim, ó, eu preciso viver em unidade onde eu estiver. Diga assim, eu preciso viver em unidade. Olha o que Jesus disse em Mateus 18, versículos de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai, que estás no céu.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Ele está falando sobre o quê? Unidade. Todos reunidos no mesmo propósito, no nome de Jesus. Não adianta eu vir com um propósito, você vir com outro propósito, cada um com o seu propósito, e nós não concordarmos. É isso que ele está falando. Não temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Sabe o que ele diz? Que se não tiver o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, nada acontece. É por isso que muita gente está vivendo, buscando, clamando, e não vive nada. Sabe por quê? Porque só clama com o seu egoísmo, com o seu próprio pensamento, sem pensar no pensamento coletivo. Isso é só na igreja, pastor? Não, em qualquer lugar, meu irmão. Você imagina? Se nós estivermos jogando num time de futebol, não sei que nem todos são craques igual a mim, mas nós estivermos jogando num time de futebol, aí, se eu jogar com o meu objetivo pessoal e você com o seu objetivo pessoal, é mais fácil o time ganhar ou é mais fácil o time perder? Perder. Por quê? Porque nós temos que entender que como igreja nós estamos como dentro de um campo de futebol, onde todos jogam juntos pensando no bem comum, que é a vitória de todos. É pensar que não importa necessariamente se a minha vitória, se eu vou fazer o gol da vitória, isso não importa. Importa que no final todos nós saímos daqui e possamos dizer assim, estamos saindo vencedores pela vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus é estabelecida através de um pensamento comum, através da unidade, através daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Olha só, Salomão nos ensinou, já estou terminando, tá, irmãos? O porquê que nós temos que estar unidos. Olha só, você não pode pensar que você está sozinho. Você não pode pensar que você não precisa de ninguém. Que existe alguém na vida que você tem que desprezar. Eu costumo dizer assim, há muito tempo atrás, eu doava sangue, costumava doar sangue. Não estou falando que eu estou certo não, tá, irmãos? Eu estou errado. O meu pensamento foi errado. Isso é só para vocês verem que isso faz parte do nosso pensamento. Ir contra a vontade de Deus. Eu doava muito sangue. Eu fui trabalhar na Barra da Tijuca, eu era vigilante. Trabalhava na portaria de um condomínio. Sabe, um monte de ricaço, sabe, só mansão. Um monte de gente assim, famosa, jogador de futebol, político, muita gente de muito dinheiro mesmo. Tipo assim, passa um carro na portaria, que assim, se eu juntar todo o meu salário, durante 30 anos de trabalho, eu não compro esse carro no valor que de hoje. Eles passavam com os carros lá, e eu via como eles eram arrogantes. Muitos são arrogantes. Como eles tratam aqueles que são mais humildes como se fossem pessoas inferiores. Sabe o que eu botei no meu coração? Um pensamento contrário à vontade de Deus. Sabe o quê? Eu não vou doar mais sangue não. Porque eu li no jornal que 70% do sangue do Rio de Janeiro era destinado para acidentes de carro. E a maior parte dos acidentes de carro existem entre as pessoas que têm mais dinheiro. Eu falei, eu não vou doar o meu sangue para esses desgraçados. Estou falando a verdade, irmão. Não adianta eu fingir que eu não sou santo. Né? Eu falei, eu não vou mais doar não. Porque esse desgraçado aí que trata os outros mal, ele hoje chuta o porteiro que amanhã vai doar o sangue para salvar a vida do filho dele. Mas só que como no sangue não tem registro, ele vai continuar pisando no porteiro. Mas quando eu pensei isso, eu esqueci que a minha recompensa não vem do homem, mas vem de Deus. Que o meu sangue, o nome do meu nome pode não estar no sangue do filho dele que vai receber, mas o sangue de Jesus que está sobre a minha vida vai revelar o quanto o amor de Deus me fez amar o próximo, independente de quão ruim ele é. Aí eu penso, eu preciso ajudar. Não importa, eu preciso fazer o que eu puder. Ah, mas ele é mau. Mas Jesus Cristo me ensinou a tentar atrair o mal para perto de mim, para que a minha luz irradie sobre a vida dele e ele seja transformado. Olha o que Salomão disse, por que nós temos que estar juntos. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos de 9 a 12. Ele diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja,
quando eu estou em união, o resultado é melhor. É melhor serem dois do que um, eu estou sozinho. Talvez eu não seja um indivíduo, mas eu seja um grupo. Estou sozinho. Me isolei do outro grupo. O que quer dizer? Que o resultado vai ser inferior de que se nós estivéssemos reunidos no mesmo propósito. Olha porque, o que ele diz, versículo 10. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ou seja, propósito de atrair. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só se esquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta. Por que ele diz o cordão? Ele está falando de 2. Por que ele diz o cordão de 3 dobras? Ele fala assim, olha o texto. Se alguém quiser prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. Ou seja, o um mais aquele que está junto com ele. Aí ele diz, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Por que não é o cordão de 2 dobras? Porque aonde tem unidade, a presença de Deus está no meio. Aí é você, o outro e a presença de Deus que está no meio, quando tem 2 ou 3 reunidos no mesmo propósito. Quando nós resolvemos viver a nossa vida, viver os nossos propósitos, nos esquecemos dos outros, nós vamos viver uma vida onde o cordão vai ser mais fácil arrebentar, porque nós estamos sozinhos. Então nós precisamos fazer o que Jesus mandou. Temos que buscar sempre, irmãos, não incentivar, não botar fogo, não alimentar as diferenças, para que a gente não seja um reino dividido, para que a gente não seja uma família dividida, para que a gente não seja um grupo de trabalho dividido, para que a gente não seja nada que tenha relação com divisão. É isso que o texto diz. Olha o que a palavra de Deus diz em Amós, não precisa abrir não, capítulo 3, versículo de número 3. Ele diz assim, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Ou seja, se existe alguma diferença, eu tenho que acertar, para que a gente possa andar junto. Porque se eu andar separado, eu não vou prosperar naquilo que eu estabeleci. Quando eu falo prosperar, não estou falando de dinheiro. Mateus capítulo 5, versículo de 23 e 24, Jesus fala algo tremendo. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Ele diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou seja, separação, falta de união, falta de luta pelo propósito comum. Ele diz o quê? Deixe a sua oferta ali diante do altar. Não apresenta. Eu sei que muita gente fala de oferta. O que você lembra quando fala de oferta? Fala para mim, o que você lembra quando fala de oferta? De quê? Não é isso que o texto está falando, amém? Ali era uma oferta pelo pecado, era um animal. Por isso que ele deixava diante do altar, um animal que seria ofertado pelo pecado. Deus estava dizendo, o que adianta você ofertar pelo pecado se você não tem comunhão com alguém? Deus está dizendo, o que adianta você clamar para você ser abençoado se dentro do teu coração guarda sentimentos negativos acerca de alguém? Ele diz assim, então larga ali a tua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente ali a sua oferta. Ou seja, eu tenho que estabelecer aquilo que nos une. Deus nos chamou, meu, para que através da comunhão com Ele, e a comunhão entre nós sejamos abençoados. Quando o apóstolo Paulo escrevia a bênção apostólica, ele dizia assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Ou seja, eu preciso da comunhão para que eu seja abençoado. Aí surge aquela pergunta que eu estou terminando mesmo agora. Então o que vai acontecer, pastor? Se eu viver em meio à desunião? O texto que nós lemos no início diz que nós não subsistiremos.
Então, meu irmão, quando você sair daqui hoje, lembre-se que você precisa estar bem com todo mundo. Eu gosto dessa palavra que o apóstolo Paulo, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Ele diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu busco o quê? A paz com todos. E só a santificação adianta? A paz com todos e a santificação. Adianta só a paz com todos? Também não. Então ele diz: se eu viver a paz com todos e a santificação, então eu vou ver o Senhor. Eu vou ver Deus agindo em nosso favor. Nós vamos ver Deus operando na nossa vida. Nós vamos ver as coisas acontecendo, as coisas se encaixando. Deus fazendo com que as portas se abram aonde a gente não espera. Deus trazendo conciliação no meio da guerra, só para dizer para você que é Ele quem põe uma mesa diante do teu inimigo. Não é isso que a Bíblia diz? Que Ele põe uma mesa diante do meu inimigo. Ele está dizendo: Ele me dá uma oportunidade de ter comunhão com o meu inimigo. Mas nós queremos ser abençoados, mas queremos esquecer. Aí dentro de casa, alimentamos a guerra com o filho, com o irmão, com alguém. Nós alimentamos aquilo. Nós fazemos questão de dizer: não dá, não posso, não vou, não quero mais. E Deus diz assim: meu filho, você está esquecendo dos meus propósitos para a tua vida. Tu tem vindo clamar a mim por um monte de gente. Você está dizendo praticamente para mim assim: ó, se o Senhor quiser salvar, o Senhor salva, que eu não quero não. Nós temos que sair daqui e lembrarmos que nós temos que viver o propósito de Deus. Nós temos que estabelecer dentro do nosso coração para que a vontade de Deus prevaleça. Mateus capítulo 28. Se eu não me engano, versículo 19. Jesus falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda a criatura, de todas as nações, povos e línguas, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe o que ele estava dizendo? Vocês têm um objetivo comum. Está meio diferente, né? Eu botei palavra demais. É que eu me misturei com Apocalipse. Mas tudo bem. Depois você lê, né? Mateus 28, 19, né? Aí ele diz que nós precisamos levar o amor que nos alcançou às outras pessoas. Mas nós só vamos valorizar o perdido se nós entendermos que nós precisamos dele. Nós só vamos ter uma casa abençoada quando nós entendemos que na nossa casa não tem que ter semente de divisão. Tem que ter de união na presença de Deus. Que nós temos que ter no nosso trabalho o objetivo de pregar aquilo que nos une, que nos atrai uns para os outros. Temos que ter na nossa comunidade o objetivo de não sermos instrumento de separação. Meu irmão, se tem alguém que não quer falar com você, tudo bem, não precisa falar. Mas o dia que ela vier falar, trata bem com amor, porque é a oportunidade que quem sabe Deus está te dando de estabelecer aquilo. Então, resumindo, o grande segredo para sermos abençoados, e quando eu falo de bênção, não pensa na mesquinharia de só coisas materiais, não. Pensam na plenitude de vida, que é aquele cara que vai comer um pratinho de feijão, arroz e ovo. Ovo está tão caro. Feijão, arroz e ovo. E ele levanta a mão para o céu e diz que Senhor, muito obrigado, porque eu tenho feijão, arroz e ovo para comer. Ser uma pessoa muito mais abençoada do que aquela que tem aquela grande mesa e olha assim: pô, que porcaria de café da manhã, não tem nem um ovo para comer. Sabe por quê? Porque é a plenitude da alegria de que Deus está sustentando a vida dele. Com pouco, Deus está te sustentando. Ser fiel no pouco. É isso que a Bíblia diz.
Com pouco, Deus está do teu lado. Está difícil, mas a palavra de Deus diz o quê? Não sobreveio a vocês provação que fosse maior do que as vossas forças. Ou seja, não é impossível. Deus dará condição de vencer. E ele diz, continua sendo fiel no pouco. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel no pouco, ele pode colocar sobre o muito. Sabe por quê? Porque ele vai se lembrar de onde ele veio. E vai lembrar que ele é o servo do pouco. Porque o muito pertence a Deus. Amém? Que essa palavra abençoe seu coração. Quantos recebem como palavra de Deus nessa noite? Então dê um aplauso para glorificar a Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você hoje, nesse momento, pensasse, porque se não houver uma meditação naquilo que foi pregado, vai ser como uma palavra, a semente lançada, caída à beira do caminho. Então eu quero, em nome de Jesus, que você esqueça quem está do seu lado, se tiver como, e se lembre, amado. Pare para pensar. Existe alguma coisa na sua vida, mas reconheça, em que você não tem sido um agente de união e unidade, onde você tem aceitado a divisão, a separação, a guerra, o mal-estar, e você tem aceitado isso como se isso fosse algo normal na tua vida. Isso não é normal para você, não, irmão. É Deus quem está cuidando de você. Mesmo sendo você pecador, Deus continua enviando o Espírito dele para te atrair para Ele. E curva a sua cabeça nesse momento. Se há alguém por quem você tem guardado mágoas, onde você não tem nutrido os melhores sentimentos, em que você aceita a ausência da pessoa com facilidade, eu quero que você, nesse momento, talvez você não tenha forças para lutar contra esses pensamentos, esses sentimentos. Quero que você encurve a sua cabeça e fale com Deus. Deus, me ajuda. Toca no meu coração para que eu consiga perdoar, para que eu consiga me relacionar, para que eu consiga abençoar, para que eu possa fortalecer, para que eu possa entender que esse é o teu propósito na minha vida. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, todos aqueles que aqui estão, inclusive eu, precisávamos ouvir essa palavra, porque muitas das nossas bênçãos esbarram no muro do nosso descaso para a tua palavra. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, dá força para aquele que nessa noite está pedindo: Pai, me fortalece, porque eu preciso perdoar o meu irmão, a minha irmã, o meu marido, minha esposa. Quem sabe eu preciso até perdoar o meu ex-marido, a minha ex-esposa, para que eu não tenha mais que olhar para ele com raiva, que eu tenha que perdoar um filho, ou quem sabe eu tenha que perdoar alguém que me agrediu. Deus, trabalha em mim, para que o meu coração ame como tu amas, Pai. Oh Deus Santo, tu és Deus tremendo, tu és Deus poderoso. Tu podes operar dentro do nosso coração uma condição de vida, uma condição de pensamento, de sentimento que nós muitas vezes aceitamos como impossível. Nós cantamos no início: Tu és o Deus do impossível que não esqueceu de mim. Tu não esqueceste de mim, tu não esqueceste de ninguém. O Senhor não esquece da sua promessa, o Senhor não esquece de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero repreender aqui toda seta maligna de divisão em cada coração, em cada área da vida. Eu quero dizer para o diabo e para os demônios: vocês estão derrotados pelo poder do nome de Jesus. Meu Pai, é clamando a Ti que nós sabemos que podemos seguir em frente, que podemos, meu Pai, viver felizes na Tua presença, sabendo que estamos fazendo a Tua vontade. Trabalha em nós, Pai,
para que possamos fazer a tua vontade e manter os nossos olhos voltados a ti. Em nome de Jesus. Somos o teu sangue fez assim. Oh, 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 oh. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, 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 oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança.